Oi, olá. Bom, nesse vídeo eu quero comentar um pouco mais sobre o metaverso. Alguns meses atrás eu tinha publicado esse vídeo aqui, que foi bem no dia em que o Mark Zuckerberg fez aquela apresentação sobre a mudança de nome do Facebook. E eu tinha publicado esse vídeo falando sobre o metaverso bem nesse dia. E nessa época eu nem sabia que o Facebook tinha mudado o nome para Meta, porque não tinha sido revelado qual nome seria. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Bom, mas nesse vídeo aqui eu quero comentar sobre uma outra coisa. Eu quero comentar um pouco sobre as oportunidades de se ganhar dinheiro com o metaverso. Assim como qualquer outra tecnologia, como por exemplo quando descobriram o petróleo, por exemplo, que deu início ao mercado de carros. Ou com o lançamento do iPhone e da Apple Store, que abriu todo o mercado de aplicativos. And we are calling it iPhone. Existe uma grande chance do metaverso abrir um novo mercado. Today, we're going to talk about the metaverse. Novas oportunidades de se ganhar dinheiro em cima disso. Porque como toda nova tecnologia ou novo paradigma tecnológico, isso abre novas oportunidades. Então vamos comentar nesse vídeo quais são as oportunidades de se ganhar dinheiro com esse lance de metaverso. Quais são as oportunidades que esse novo paradigma pode trazer. Bom, uma das formas mais óbvias, e que tá todo mundo comentando sobre isso hoje em dia, são as criptomoedas. Principalmente as criptomoedas que são ligadas com o metaverso. Então, por exemplo, a Decentraland, conhecida como Mana, se a gente olha pro gráfico dela aqui, a gente vê que no dia 28 e 29 de outubro, foi exatamente na época em que o Facebook anunciou sua mudança de nome e queria começar a focar nessa questão de metaverso, o preço da moeda bombou absurdamente. Subiu, sei lá, uns 200, 300% naquele dia. E nos dias seguintes ainda, depois disso, mais ou menos por um mês, até mais ou menos 24 de novembro, a moeda continuou subindo. Então ela saiu ali mais ou menos de 80 centavos de dólar para cerca de 5 dólares e 47 centavos. Ou seja, foi uma alta absurda do preço dessa moeda. E quem teve a visão de ter comprado isso antes disso acontecer, com certeza ganhou muito dinheiro com isso. Então quem, sei lá, nos últimos anos, aí, nos últimos meses, tinha começado a pensar que esse lance de óculos de realidade virtual e de metaverso iria se tornar uma realidade e resolveu investir nesse tipo de criptomoeda, acabou ganhando muito dinheiro nesses últimos meses com a alta, por exemplo, da Decentraland. Agora, nas últimas semanas, o preço da Decentraland caiu, mas também porque o mercado de cripto em geral deu uma caída nessas últimas semanas. Saiu do 5,47 ali, que foi o pico, para cerca de 2,86, que é a cotação de hoje. Então caiu bastante, na verdade, desde o pico, mas ela está num patamar bem mais alto do que como ela estava antes do anúncio do Facebook. Bom, isso não aconteceu somente com a Decentraland, teve outras moedas que também se beneficiaram disso, como foi o caso da The Sandbox, que também teve uma alta grande no preço após o anúncio ali do Facebook. E para quem não faz ideia o que é a Decentraland e para que ela serve, basicamente essa moeda serve para você comprar propriedades em um metaverso, que é um cenário 3D onde você tem o seu avatar e você consegue interagir com outras pessoas. E que, para ser bem sincero, parece muito Second Life de 20 anos atrás. Então, pelo fato do Facebook ter anunciado que eles vão criar o seu metaverso e que as pessoas vão interagir ali dentro, todos esses outros metaversos que estão sendo criados acabaram se beneficiando disso e acabaram tendo uma valorização. E como esses metaversos aqui, o Decentraland e o The Sandbox, estão conectados diretamente com criptomoedas, essa valorização fica muito mais evidente. Então, qual seria a dica para conseguir ganhar dinheiro com isso? Bom, analisar esses projetos, tentar entender o que eles fazem e tentar identificar quais desses projetos são realmente interessantes. E tentar fazer investimentos nesse projeto antes deles se tornarem grandes, com a visão de longo prazo de que isso aqui vai avançar e que as pessoas vão estar interessadas nisso, porque com certeza muitas dessas moedas que estão aqui e que hoje em dia não estão valendo muito, se esses projetos forem para frente, forem realmente projetos interessantes e as pessoas gostarem de participar desses metaversos, com certeza isso aqui vai valorizar bastante. Bom, uma outra forma de ganhar dinheiro no metaverso, que eu acredito que vai avançar muito daqui para frente, é o design de itens. Ou design de itens 3D em NFTs. Parece uma coisa meio doida isso, mas se tu parar pra pensar que o metaverso vai ser esse universo 3D, onde as pessoas vão ter casas e vão ter cenários ali dentro, vai existir uma demanda absurda por itens. Itens 3D e designs diferentes para ser incorporado nesses mundos virtuais. Isso parece meio absurdo, mas por exemplo, a Nike, ela comprou uma empresa que faz sapatos virtuais, que é a empresa conhecida como RTFKT, que faz sneakers, faz tênis para o metaverso.
Então isso aqui é tipo uma mistura de realidade virtual com realidade aumentada. A empresa tem criado estilos de tênis que são parecidos até com os tênis da Nike. E como é um tênis 3D, teoricamente ele poderia ser incorporado em cenários de metaversos por aí. E até tem outras empresas fazendo isso, como esse caso da Gala Games, onde eles fizeram um design de um tênis 3D aqui, que na minha opinião é bem tosco isso aqui, mas o volume transacionado pela venda desses tênis é absurdo. 714 Ethers foram transacionados nisso daqui. Então se agora as pessoas vão estar dedicando seu tempo para estar dentro de metaversos, com certeza as pessoas vão estar querendo ver itens bonitos ali dentro. Então todos os itens que existem aí no mundo real, seja um tênis ou uma garrafa de plástico, vão ter que ser recriados para o metaverso. Então eu vejo que isso abre muitas oportunidades para muitos designers por aí. Seja designers de produto, designers de interiores, enfim. E assim como as pessoas querem ver coisas bonitas no mundo real, com certeza elas vão querer ter coisas bonitas também no metaverso. E sei lá, eu lembro que, por exemplo, alguns anos atrás teve uma startup que ganhou muito dinheiro fazendo roupas pro Minecraft. Criava o design das roupas e vendia para os jogadores. Muita gente diz que o Minecraft já foi um metaverso, apesar de não ter um cenário 3D 360 que você usava óculos para jogar o jogo, mas a interação dos jogadores e todo aquele cenário em formato de blocos já poderia ser considerado um metaverso. Então a negociação de itens é uma coisa que vai aumentar cada vez mais. Bom, uma outra oportunidade que o metaverso vai abrir vai ser a questão de serviços e cursos que podem ser dados dentro desse universo. Então aqui a gente tem um vídeo, por exemplo, do Facebook Horizon Workrooms, que é basicamente a ferramenta ali que o Facebook está oferecendo para você poder trabalhar de forma colaborativa. E assim, os movimentos eles são meio duros ainda do boneco e tudo mais, o cenário é um pouco simples, mas isso daqui, na minha visão, abre toda uma nova perspectiva de trabalho. Acaba sendo uma experiência muito mais introspectiva do que você fazer uma videoconferência. Porque quando você está numa chamada de vídeo, por exemplo, muita gente desliga a câmera e vai fazer outra coisa. Ou ficar só escutando o áudio, ou nem tá muito presente ali no que você está falando. Agora, quando você coloca um óculos de realidade virtual e você tá dentro do ambiente com as outras pessoas, isso gera um efeito diferente na forma como você interpreta o que está sendo falado ali dentro. Acho que uma das experiências mais doidas que eu tive com o Oculus Quest, por exemplo, foi jogar poker. Eu não sou um jogador de poker, mas quando você joga poker com outras pessoas, usando um óculos de realidade virtual, e tá todo mundo sentado numa mesa em volta de você, e todo mundo observando seus movimentos, porque você consegue ver as pessoas segurando as cartas e... enfim. Cara, por incrível que pareça, é uma pressão muito maior do que se você estivesse jogando poker em um monitor. Porque o próprio fato de ter avatares em volta de você, e eles estarem olhando pra você enquanto você tá fazendo uma jogada, isso gera uma pressão psicológica absurda. Então eu imagino que esses cenários aqui onde as pessoas vão trabalhar de forma colaborativa vai abrir muito espaço para muita coisa. Da pessoa, por exemplo, apresentar um curso usando esse cenário, ou sei lá, até para psicologia, por exemplo, que hoje em dia muitos psicólogos estão atendendo remotamente. E a gente sabe que essa chamada de voz tem suas deficiências. Então talvez eu imagino que uma consulta ao psicólogo no metaverso talvez fosse muito mais eficiente do que, por exemplo, uma chamada de vídeo. Porque todo aquele ambiente 3D cria uma atmosfera muito mais realista para esse tipo de coisa. Bom, eu acho que uma outra forma de se ganhar dinheiro com esse lance de metaverso vai ser um redesign de toda essa questão de criação de conteúdo. Vamos ver se eu consigo me fazer entender aqui. Bom, aqui a gente tem o Twitch. Aqui tô vendo aqui o Gaulês falando aqui no Twitch, jogando um jogo. E se a gente repara aqui do lado, tem o chat, o famoso chat do Twitch. E quem tá familiarizado com essa plataforma sabe que esse chat aqui para grandes streamers é uma coisa meio caótica. Fica todo mundo comentando aqui ao mesmo tempo e é uma grande loucura isso daqui. Só que se a gente parar pra pensar, essa questão de chat é uma coisa extremamente antiga, né? Isso daqui a gente poderia comparar com, sei lá, como era o chat do IRC há mais de 20 anos atrás. Sei lá, aqui nesse streaming tem 5.800 pessoas assistindo isso daqui. E as pessoas só podem contribuir, só podem dar sua opinião através desse chat aqui. Então como se tivesse todo mundo aprisionado dentro desse chat. E esse é um conceito meio doido. Porque o grande lance da Twitch, a grande sacada deles, foi unir o streaming de vídeo com o chat. Essa é a única forma de interação entre o streamer e as pessoas que estão assistindo ele. Claro que existem outras formas ali de, sei lá, doação e a mensagem aparecer na tela, esse tipo de coisa. Mas a grande interação entre o streamer e as pessoas que estão assistindo é o chat. Bom, e como eu falei, o chat é uma coisa simples. É só mensagens em texto. Então é como se você tivesse 5.800 pessoas que estão assistindo isso daqui. E que a única forma delas interagirem com o streamer é mandando mensagem. Então eu acho que tem uma oportunidade absurda aí, que poucas pessoas perceberam isso.
E que provavelmente esse lance de metaverso pode tentar resolver isso, que é fazer com que essas 5.800 pessoas interajam com o streamer de uma outra forma. Então, por exemplo, o Oculus Quest possui um aplicativo que chama Oculus Venues. E uma das coisas que tem nesse aplicativo são eventos, shows ou transmissões ao vivo. E basicamente é um cenário 3D onde fica todo mundo sentado, vários avatares das pessoas que estão participando daquele evento, como se fosse numa grande arquibancada, por exemplo. Aqui nessa imagem estava sendo transmitido um jogo de futebol e as pessoas estão assistindo. Look at that. Oh! You notice everything down here. Yeah, these seats are ridiculous. I feel like I could probably be in the NBA. Então eu imagino que uma das oportunidades aí que ainda não foi explorada e que poderá ser explorada nesse lance de metaverso é o desaprisionamento do chat. É fazer com que essas 5.800 pessoas que estão aqui conversando, que estão interagindo no chat da Twitch, por exemplo, consigam ter uma aproximação maior com o streamer que elas estão assistindo. Ou ter uma interação maior entre as pessoas que estão naquele chat. Então, sei lá, o streamer, através desse metaverso, vai poder conversar frente a frente com as pessoas que curtem ele. Eu imagino que essa interação entre os criadores de conteúdo e as pessoas que querem assistir ele vai ser muito mais profunda e não vai ficar restrita só a uma caixa de chat. Bom, e uma outra oportunidade de se ganhar dinheiro com esse lance de metaverso, e que é uma coisa que também está sendo pouco explorada hoje em dia, é o que eu tenho chamado de a janela para o metaverso. Que é um conceito meio doido, mas talvez isso faça sentido de acordo com que esse lance de metaverso vai ficando cada vez mais relevante. Por exemplo, a Samsung vendeu 1 milhão de unidades de uma TV que se chama The Frame, que é essa TV aqui, que é uma TV com uma resolução boa o suficiente que você pode deixar sintonizado como se fosse um quadro. A tela da TV tem uma tonalidade que parece um quadro, que não parece simplesmente uma TV. E os caras venderam 1 milhão de unidades disso aqui. Bom, o que isso aqui tem a ver com o metaverso? Bom, eu imagino que no futuro, quando isso começar a se popularizar mais, vai existir a necessidade de aproximar esses dois mundos. Fazer com que esse metaverso não seja uma coisa que você só vai acessar quando você está usando o seu Oculus Quest, ou seu óculos de realidade virtual, mas sim uma parte da sua casa. Então talvez tu tenha ali uma televisão, que vai ser uma espécie de janela para o metaverso, quase como se fosse um espelho, que você vai olhar para aquele quadro, para aquele espelho, para aquela televisão, e do outro lado vai estar a sua casa do metaverso. Você teria aquele quadro na sua casa, que seria uma janela para sua casa no metaverso, nesse ambiente virtual. Bom, e como que alguém poderia ganhar dinheiro com isso, sem ser dono de uma grande indústria de televisões? Bom, eu imagino que vão ter um monte de aplicativos e de serviços que vão ser fornecidos para isso. Coisas que poderão ser criadas nessa interação entre mundo real e metaverso. E que com certeza vão abrir um monte de oportunidade por aí. Então, assim como as pessoas mais ricas hoje em dia são os herdeiros dos fundadores das grandes empresas de carros, e os carros só foram possíveis por causa da exploração do petróleo, pode ser que daqui 100 anos, as pessoas mais ricas do mundo vão ser os herdeiros de quem construiu coisas no metaverso. Os pioneiros dessa nova tecnologia. As pessoas que conseguiram explorar as oportunidades desse momento da história. Olha que profundo isso. Ou pode ser que esse lance de metaverso caia no esquecimento e seja considerado só mais um delírio coletivo aí da humanidade.